Boa noite, meus alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Karine e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o conteúdo da semana 2, tá? Então, na aula de hoje nós vamos ver sobre progressão aritmética e progressão geométrica. Então, não se desesperem, que eu vou explicar tudo certinho para vocês, tá? Então, vamos lá. Primeiro, para a gente entender o que é uma progressão aritmética, uma progressão geométrica, nós precisamos entender um pouco sobre sequências, porque progressão aritmética e progressão geométrica se tratam nada mais, nada menos do que termos de uma sequência. Então, aqui eu dei exemplos para vocês de duas sequências. Aqui temos uma sequência numérica, formada pelos números 30, 32, 34, 36, 38, 40, continua até chegar no 60. Aqui nós temos uma sequência finita, ou seja, ela tem um fim. Ela acaba aqui no 60. E nossa segunda sequência é formada pelos números 0, 5, 10, 15, 20 e continua. Essa segunda sequência nós chamamos de sequências infinitas, pois ela não tem um fim, ela continua infinitamente. Então, aqui ó, nós temos uma sequência finita, pois ela termina aqui no 60, e aqui embaixo nós temos uma sequência infinita, pois nós não sabemos qual é o último termo dessa sequência. Quando tem esses 3 pontinhos, significa que a sequência continua, tá bom? Então, beleza. Então, vamos para as definições. Então, ó, progressão algébrica, ou PA. Então, sempre que aparecer PA, a gente está falando de uma progressão algébrica. Então, vamos lá. Vamos começar, né, a entender sobre esse assunto com um exemplo. Então, aqui eu tenho uma sequência formada pelos números 3, 6, 9, 12 e 15. E ela continua. Beleza. Será que a gente consegue adivinhar, né, qual será o próximo termo nessa sequência, o número que vem depois do 15? Bom, a gente precisa observar os outros termos dessa sequência para saber se conseguimos descobrir qual é o próximo termo dessa sequência. Então, vamos lá. Olha só, 3, 6, 9, 12, 15. Notem que essa sequência, ela tem uma certa característica. Os termos dela estão aumentando de uma forma constante. Olha só, do 3 para o 6, eu somei 3 unidades ao número 3, né? Olha, 3 mais 3, 6. 6 mais 3 me dá o 9. 9 mais 3 me dá o 12. 12 mais 3 me dá o 15. Então, seguindo a mesma lógica, eu consigo entender, né, que o próximo termo dessa sequência nada mais é do que o 15 mais 3, que me dá 18. Se eu quiser continuar escrevendo os termos dessa sequência, basta eu somar 3 ao termo anterior. 18 mais 3, 21. E assim continua infinitamente, pois a gente tem 3 pontinhos aqui, certo? Então, ó, qual que é o próximo termo? Bastou a gente somar 3 no número anterior para descobrir o próximo, certo? Bem tranquilo. Sempre que isso acontece, que a gente consegue descobrir o próximo termo somando o número no termo anterior, nós dizemos que estamos falando de uma PA. Olha só, progressão algébrica é uma sequência na qual cada termo, a partir do segundo, é igual ao seu antecessor, o número que vem antes, adicionado a uma constante, que a gente chama de R, que é a razão. Então, nesse caso, a gente somou a cada termo uma constante R, que foi igual a 3. Então, o número 3 é a razão dessa minha PA, tá? É o número que a gente soma termo a termo. Tudo bem? Aqui a gente tem mais algumas características da progressão algébrica, da PA. Em geral, representamos os termos da sequência por uma letra e o índice, que indicam a posição ou a ordem do termo.
Como assim? Bom, normalmente nós usamos a letra A e o índice, que é um número, do ladinho dessa letra, que representa qual a posição de cada termo da minha sequência. Então, se eu falo A1, eu estou me referindo ao primeiro termo da minha sequência. Se eu falo A2, eu estou me referindo ao segundo termo. A3, ao terceiro termo. E assim por diante. Por exemplo, olha, voltemos nesse exemplo aqui, dessa sequência. 3, 6, 9, 12 e 15. O meu A1, ou seja, o meu primeiro termo, é o número 3. O meu segundo termo, o meu A2, é o segundo número dessa sequência. Nesse caso, é o número 6. O terceiro termo dessa sequência é o número 9. Então, 9 é o meu A3. A3 é igual a 9. O próximo termo, o 12, é o meu A4, pois ele aparece na quarta posição. E assim por diante, o 15 seria o meu A5, o próximo termo, 18, né, seria o meu A6, e assim por diante. Então, essas letras, né, essa letra A, seguida pelo índice, indica qual é a posição do meu termo, tá bom? Dando sequência aqui, ó. Quando queremos indicar um termo qualquer da sequência, utilizamos a letra N, também chamado de enésimo termo ou termo de ordem N. Então, a N é um termo qualquer na minha sequência, tá? Quando eu falo o enésimo termo ou termo AN, é um termo que eu não conheço. Ele é um termo qualquer pertencente a essa sequência. Continuando aqui, tá? A gente consegue descobrir todos os termos de uma sequência, de uma progressão algébrica, no caso, né? Eu consigo descobrir todos os termos de uma progressão algébrica utilizando uma fórmula que a gente chama de fórmula do termo geral, que é essa fórmula aqui, ó, AN, que é um termo qualquer da minha sequência, da minha PA, pode ser o primeiro, pode ser o segundo, o N ele pode ser qualquer número, tá? Então, AN é igual ao A1, o A1, lembra, é o nosso primeiro termo, mais, abre parênteses, N menos 1, N é a posição desse termo aqui, ó, que a gente está querendo encontrar, tá? Menos 1, fecha parênteses, vezes o R. O R é a razão da PA, lembra quem é a razão? A razão é o número que a gente está somando de termo em termo. Eu trouxe aqui um exemplo para fazer com vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos considerar a seguinte sequência. 4, 8, 12, 16. Então, vamos lá, recapitulando. O 4, ele seria o meu A1. O 8 seria o meu A2. O 12, o meu A3. O 16, o meu A4. E continuo. A pergunta é, qual é a razão dessa sequência? Vamos lá. Primeiro, qual que é a razão dessa sequência? Vamos ver de quanto em quanto os números estão aumentando. Olha só, do 4 para o 8, aumentei 4. Do 8 para o 12, também aumentei 4, né? 8 mais 4, 12. Do 12 para o 16, também aumentei 4. Então, a razão dessa minha PA é 4, pois os números estão aumentando de 4 em 4. E agora, se eu quiser descobrir o meu A15, como que eu faço para descobrir o 15º termo dessa minha sequência? Olha só, vamos usar a fórmula do termo geral. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Lembra que eu falei para vocês que o AN é um termo qualquer da minha sequência, da minha PA? Nesse caso, eu estou querendo encontrar o A15. Então, eu vou chamar o meu AN de A15. Tá? Eu vou encontrar o meu A15, certo? Então, A15 é igual ao A1. Eu sei quem é o A1 da minha sequência? Olha só, sei, o meu A1 é o primeiro termo, é o número 4. Então, no lugar do A1 aqui, vou colocar 4. N é a posição desse número aqui, ó, desse termo aqui, certo? Qual que é a posição dele? 15º. Então, no lugar do N, eu coloco 15. Menos 1 da fórmula vezes a razão, que a gente achou aqui em cima. Vale 4. Certo?
Agora, vamos resolver isso daqui. A15 é igual. Vamos relembrar um pouco sobre expressões numéricas. Sempre que a gente tem uma expressão numérica com mais de uma operação, a gente sempre começa resolvendo os números, né, a operação que está dentro do parênteses. Então, primeiro eu vou resolver esta operação aqui, ó. 15 menos 1, que é 14. Então, meu A15 é igual a 4 mais 14 vezes a minha razão, 4. Beleza. Agora, eu tenho duas operações, uma soma e uma multiplicação. Seguindo a ordem, né, das expressões numéricas, a gente primeiro resolve a multiplicação, tá? Então, primeiro a gente vai resolver isso daqui, ó, 14 vezes 4. Peguem uma calculadora, né? Deixem uma calculadora aí do lado de vocês, que na aula de hoje vocês também vão precisar fazer bastante cálculos. Então, olha só, 14 vezes 4 é igual a 56. Então, meu A15 é igual a 4 mais o resultado que a gente encontrou aqui, 56. 4 mais 56 é igual a 60. Então, meu A15 é igual a 60, certo? Então, a gente descobriu quem é, né, o 15º termo da minha sequência, utilizando a fórmula do termo geral. Dando sequência aqui. Depois a gente vai fazer mais exemplos, tá? Soma dos termos de uma PA. A gente também consegue encontrar a soma de todos os termos de uma PA, utilizando uma fórmula que eu vou explicar para vocês, contar uma historinha de onde surgiu essa fórmula, tá? Olha só, soma dos termos de uma PA. Gauss foi um matemático que viveu de 1777 a 1855. Quando era estudante, seu professor, querendo manter silêncio da turma, em sala de aula, pediu para que os alunos somassem todos os números de 1 a 100. Bastou alguns minutos para que Gauss apresentasse o resultado, 5.050. Observe só o raciocínio do Gauss. Ele imaginou, né, os números de 1 a 100 ordenados em uma sequência numérica. Então, olha só, número 1, número 2, número 3, continua, 98, 99, 100. Se a gente pegar o primeiro termo dessa sequência e somar com o último termo dessa sequência, ó, número 1 mais o último, 100, eu encontro o resultado 101. Se eu somar o segundo termo dessa sequência com o penúltimo termo dessa sequência, 2 mais 99, eu também encontro 101. Se eu somar o terceiro termo dessa sequência com o antepenúltimo, com 98, eu também encontro 101. Então, sempre que eu pego termos, né, opostos, o primeiro com o último, o segundo com o antepenúltimo, eu sempre vou encontrar a mesma soma. Então, o que ele pensou? Basta eu pegar essa soma, né, 101, multiplicar pelo número de termos que eu tenho, 100, e dividir por 2. Encontrou esse resultado, 5.050. Daí surgiu essa fórmula da soma dos termos de uma PA. A soma dos n termos de uma PA, esse n pode variar de sequência para sequência, tá? É igual ao primeiro termo mais o último termo dessa sequência, esse n varia de acordo com esse n aqui. Então, primeiro você soma o primeiro mais o último, multiplica pelo número de termos da sua sequência e divide por 2. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil? Separei aqui para vocês, ó. Calcule a soma dos 20 primeiros termos da PA. Então, tem uma PA aqui, ó, 5, 8, 11, 14, 17 e continua. Então, primeiro, eu sei quem é o 20º termo dessa sequência? Não sei. Para a gente utilizar a fórmula da soma, olha só, eu preciso saber quem é o primeiro e quem é o último. Como eu não sei quem é o 20º termo aqui, o que eu vou fazer primeiro? Descobrir quem é esse número. Como que eu vou descobrir quem é o A20?
utilizando a fórmula do termo geral, que eu expliquei para vocês, essa daqui, ó. A n é igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, vou utilizar essa fórmula aqui, ó. O A20 vai ser igual ao A1 mais n menos 1 vezes a razão. Beleza? Então, vamos continuar fazendo os cálculos. Vamos substituir o que a gente conhece aqui. O A1 eu sei. Quem é? Sei. É o primeiro termo da minha PA, que vale 5. O N, eu sei quem é. O N nada mais é do que a posição desse termo aqui, ó. A20, o N vale 20. Menos 1 da fórmula vezes a razão. Bom, e a razão? A gente sabe quem é? Vamos ver aqui, ó. Para a gente encontrar a razão de uma PA, basta a gente ver de quanto em quanto está crescendo. Olha só. Do 5 para o 8, aumentei 3. Do 8 para o 11, 3. 3, 3. Então, está aumentando de 3 em 3. Então, a gente fala que a nossa razão R é igual a 3. Então, no lugar do R aqui, vou substituir por 3. Agora, é só fazer essas operações. Lembre, primeiro, o que está dentro do parênteses. 20 menos 1 é 19. Então, eu vou ter 5 mais 19 vezes 3. Que vai ser igual, primeiro vamos resolver essa multiplicação, ó. Entre soma e multiplicação vem primeiro. 19 vezes 3. 19 vezes 3. Vai ser igual a 57. Então, isso vai ser igual a 5 mais 57. Então, quem vai ser o meu A20? A20 vai ser igual a 57 mais 5, que é 62. Então, continuando. Agora que a gente já achou, né, o nosso A20, a gente pode utilizar a fórmula da soma dos termos de uma PA para encontrar a soma dos 20 primeiros termos, certo? Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, ó. S20 vai ser igual. Lembram da fórmula? A1, primeiro termo, mais o último. Nesse caso, a minha sequência tem 20 números. Então, o último termo vai ser o A20. Vezes N, que é o número de termos da minha sequência, dividido por 2. Então, vamos resolver essa conta aqui, tá? Só vou arrumar aqui. Vamos substituir os valores primeiro. Quem é o A1? Olha na minha sequência. O A1 é o primeiro termo, 5. Quem é o A20? Eu encontrei aqui, 62. E quem é o N? É o número de termos da minha sequência. Eu não estou somando os 20 primeiros, então minha sequência tem 20 termos. Muito bom. Então, primeiro, a gente resolve o que está dentro do parênteses. 62 mais 5. 62 mais 5, 67, certo? Então, aqui eu tenho 67 vezes 20 dividido por 2. Continuando aqui, quanto que é 67 vezes 20? Abra minha calculadora, 67 vezes 20. Isso vai ser igual a 1.340. Então, aqui eu vou ter 1.340 dividido por 2. Quanto que é 1.340 dividido por 2? Isso vai ser igual a 670. Então, se eu somar os 20 primeiros termos da minha sequência, eu vou encontrar o resultado 67. Então, olha só, essa fórmula vem para facilitar nossas contas, certo? Porque imagina só, se eu não soubesse quem são os 20 primeiros termos da minha sequência,
Primeiro, eu teria que ir completando aqui, ó. Encontrar os 20 termos, todos eles. Encontro o próximo termo depois de 17, o próximo, até encontrar o 20. 20º termo. Depois eu teria que somar todos de um em um. Imagina o trabalho que isso não ia dar. E olha só, usando as fórmulas, a gente encontrou apenas o A20, não precisou encontrar toda a sequência. Utilizei a fórmula da soma e já encontrei direto o resultado dessa soma. Não precisou de eu somar termo por termo. Certo? Continuando aqui, agora a gente vai entender, né, o que é a progressão geométrica. Então, o que é importante de PA? Que a gente viu aqui, ó, é a gente saber utilizar essa fórmula do termo geral e saber utilizar a fórmula da soma dos termos da PA. Na PG é a mesma coisa, tá? A gente vai ter uma fórmula para o termo geral e uma fórmula para a soma dos termos. E a gente vai utilizar essas duas fórmulas para resolver os problemas sobre progressão geométrica. Progressão geométrica é o mesmo raciocínio de PA. A gente vai ter uma sequência numérica, vamos ter os termos dessa sequência, onde o primeiro termo é o A1, o segundo o A2, o terceiro o A3, o quarto o A4, e assim sucessivamente, certo? Só que agora, notem, os meus termos não estão sendo somados por uma razão. Porque olha só, do 3 para o 6 eu somei 3. Só que do 6 para o 12 eu somei 6. Do 12 para o 24 somei 12. Do 24 para o 48 somei 24. Agora a gente não tem, né, um número que eu somo todos os termos por esse mesmo número. Agora é diferente. Olhem só. A gente não está somando um número. Agora, quando a gente está falando de uma progressão geométrica, a gente vai multiplicar os seus termos por um mesmo número. Então, vamos lá, ó, do 3 para o 6. Que número que eu multiplico o 3 que eu chego no 6? O 2. 2 vezes 3 dá 6. Que número eu multiplico o 6 que eu chego no 12? O 2 também. 2 vezes 6 dá 12. E do 12 para o 24? O 2 também. 2 vezes 12, 24. 2 vezes 24, 48. E assim sucessivamente. Certo? Então, agora, olha só. Na PG, a gente percebe algo especial? Sim, a nossa sequência, né, os termos da nossa sequência, estão sendo multiplicados por uma constante, que nesse caso é o 2, certo? Então, como conseguimos encontrar o próximo termo? Multiplicando o termo anterior por essa constante. Nesse caso, o 2. Daqui a pouco eu vou fazer um exemplo com vocês, tá? Fiquem calmos. Então, olha só, progressão geométrica. O que é uma progressão geométrica? É uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, pode ser determinado através da multiplicação do termo anterior por uma razão Q. Na PA, a gente chamava a razão de R. Agora, a gente chama a razão de Q. Então, na PG, a nossa razão é denominada por Q, para não misturar, tá bom, gente? Então, para a gente encontrar qualquer termo dessa PG, a gente usa essa fórmula aqui, ó. AN, que é um termo qualquer da nossa sequência, é igual ao A1, que é o primeiro termo, vezes a razão elevado a N menos 1. N é a posição desse termo aqui. Beleza. Vamos ver um exemplo? Vamos encontrar o 13º termo da PG. Então, vamos lá. Primeiro, vamos encontrar aqui, né, os números, os termos que a gente vai precisar para usar a fórmula. A fórmula do termo geral é essa daqui. AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, primeiro, vamos encontrar o A1. Quem é o A1? É o primeiro termo. Nesse caso, olha, o 3. Quem é a razão? A razão Q é o número que a gente está multiplicando os nossos termos. Isso daqui é o mesmo exemplo do que eu dei aqui anteriormente, certo? Então, a nossa sequência ela está sendo multiplicada pelo número 2. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. E assim continua. Então, a nossa razão é o 2, é o número que a gente está multiplicando os termos aqui, certo? Agora, eu quero encontrar o 13º termo, ou seja, o A13. O A13 vai ser igual ao A1, mas não, vezes agora, né? A nossa razão Q elevado a N menos 1.
elevado a n. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Elevado a n menos 1. Eu não vou conseguir escrever isso aqui, mas é essa fórmula que eu estou usando, tá? Então, agora eu vou substituir os valores. Então, A1 a gente viu que vale 3, que é o meu primeiro termo. A nossa razão vale 2, certo? Agora aqui, n menos 1. N é a posição desse termo aqui, ó. Ele é o 13º, então meu n vale 13. Então, elevado a 13 menos... Deixa eu colocar o menos aqui, o 1 na fórmula. E fecho parênteses. Ótimo. Lembra que eu falei para vocês? Primeiro a gente resolve o que está dentro do parênteses. 13 menos 1. 13 menos 1 é 12. Então, vou colocar aqui, ó, 12. Beleza? Continuando. Agora, a gente tem a multiplicação aqui e uma potência aqui. O que a gente resolve primeiro? Sempre a potência. Entre potência e multiplicação, a gente resolve a potência. 2 elevado a 12. Como que a gente resolve isso? Você pode fazer de duas maneiras. Se a sua calculadora tiver esse símbolo aqui, você usa ele. 2 elevado a 12. Que vai dar 4.096. Caso a sua calculadora não tenha esse símbolo, você vai ter que multiplicar o 2 12 vezes. Fazer 12 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 12 vezes, tá bom? Depois dá o igual. Então, beleza. Então, eu vou usar aqui na minha calculadora e usar esse símbolo, elevado a 12, que deu 4.096. Então, meu A13 vai ser igual a 3 vezes 4.096. Agora, basta a gente multiplicar esses dois números, 3 vezes 4.096, vezes 3. Isso vai ser igual a 12.288. Então, meu A13 vai ser igual a 12.288. Certo? Notem que os termos de uma PG crescem muito mais rápido do que o termo de uma PA, porque a gente está multiplicando os termos aqui por uma razão. Na PA, a gente somava, certo? Na PG, a gente também tem uma fórmula para encontrar a soma de todos os termos da minha sequência, que é essa daqui, Sn igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1 dividido por Q menos 1. Então, se a gente utilizar essa fórmula, a gente consegue encontrar a soma de todos os termos de uma PG. Vamos fazer um exemplo? Olha só, vamos encontrar a soma dos 13 primeiros termos da PG. Então, de novo, eu sei quem é o 13º termo? Não sei. Então, primeiro, eu teria que encontrar quem é esse 13º termo, o A13, utilizando a fórmula do termo geral. A gente já acabou de fazer esse exemplo aqui em cima, ó. O A13 é igual a 12.288. É a mesma sequência, tá? Então, vou colocar aqui, ó, o meu A13, tá? Também, para usar essa fórmula da soma dos termos de uma PG, a gente também precisa encontrar... Na verdade, a gente nem precisava do A13, gente. Olha só, eu que estou viajando, estou pensando na outra forma. A gente vai precisar só do A1 e da razão. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui, ó. A gente vai encontrar o S13. Então, basta a gente saber quem é o nosso A1, né? Utilizando a fórmula A1 vezes Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Vou copiar essa fórmula aqui e deixar do ladinho para a gente ir seguindo. Então, olha só, S13, né, que é o meu SN,
vai ser igual ao A1. Quem é o A1? Primeiro termo da minha sequência. 3 vezes a minha razão. A gente já viu que os termos estão aumentando, né? Estão sendo multiplicados por 2. Então, abro parênteses, o meu Q vale 2, elevado a N, que é a posição desse número aqui, ó, elevado a 13, menos 1 da fórmula, fecha parênteses, dividido por Q menos 1. O Q é minha razão, que vale 2, menos 1. Muito bom. Primeiro a gente resolve o que está dentro do parênteses. 2 elevado a 13 menos 1. Então, primeiro, vamos resolver essa potência aqui. 2 elevado a 13. Pego a minha calculadora. 2 elevado a 13, que vai ser igual a 8.192. Então, vou ter aqui, ó. Então, vou substituir no lugar de 2 elevado a 13, 8.192. 8.192, certinho. Menos 1. Primeiro, eu continuo aqui dentro do parênteses. 8.192 menos 1 dá 8.191. Então, já resolvi isso daqui, ó. Agora, eu vou fazer 8.191 vezes o 3. 191 vezes o 3, que é 24.573. Então, meu S13 vai ser igual a 24.573. 573. Dividido por 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. 24.573 dividido por 1 é a mesma coisa que 24.573. Então, a soma dos 13 primeiros termos dessa minha sequência é 24.573. Certo, pessoal? Então, esse é o conteúdo dessa semana. Então, o que eu queria que vocês entendessem? As fórmulas, né? Termo geral e soma dos termos da PA, as fórmulas do termo geral e soma dos termos da PG, e você saber diferenciar os dois. Na PA, a nossa sequência está sendo somada por uma razão. Já na PG, a nossa sequência está sendo multiplicada por uma razão. Essa aqui é a diferença entre as duas, certo? Pessoal, agora eu separei aqui alguns exercícios parecidos com os exercícios da lista para a gente estar resolvendo juntos, tá? Isso vai ajudar muito vocês na hora de resolver os exercícios da semana 2. Tudo bem? Então, vamos lá. Exercício 1, muito parecido com o exercício 1 da lista. A sequência seguinte é uma progressão geométrica. Observe. 2, 6, 18, 54. Olha só, a gente está multiplicando os termos dessa sequência por 3. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 6 vezes... Está multiplicando por 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. E assim continua. Determine o 10º termo dessa progressão. Então, a gente está falando de PG. Então, olha só na nossa aula. Sobre PG, tá aqui, ó. PG. Os termos de uma PG a gente encontra, ó, usando esta fórmula aqui. Então, a gente vai usar a fórmula do termo geral para encontrar o 10º termo dessa progressão. Então, até coloquei essa fórmula aqui para a gente ir seguindo, tá? Então, olha, a gente vai precisar do A1. O A1 é o primeiro termo, que é o 2. A gente vai precisar da razão. A razão é o número que a gente está multiplicando termo por termo, né? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, a nossa razão nesse caso, que é o quê? É o 3, que é o número que a gente está multiplicando os termos. E a gente quer encontrar o A10, 10º termo.
Então, o A10 vai ser igual, olha a fórmula, o A1, que vale 2, vezes a nossa razão, que vale 3, elevado a n menos 1. Elevado, n é a posição desse termo aqui, ó, A10. Menos o 1 da fórmula, fecha parênteses. Agora, primeiro, vamos resolver o que está dentro do parênteses. O A10 vai ser igual a 2 vezes 3 elevado a 10 menos 1, que é 9. Beleza. Agora, a gente vai resolver essa potência, 3 elevado a 9. Então, coloco aqui, ó, 3 elevado a 9. Isso vai ser igual a 19.683. Então, meu A10 vai ser igual a 2 vezes 3 elevado a 9, 19.683. 19.683. Vê se é isso mesmo. Então, agora só faltou a gente multiplicar esse número, 19.683, por 2. Vezes... Opa! 2. Isso vai ser igual a 39.366. Então, nosso A10 é igual a 39.366. Certo? Então, o que a gente fez aqui? Utilizou a fórmula do termo geral da PG, encontrou, né, os membros que a gente queria, que era o A1 e a razão, substituiu na fórmula e encontramos o nosso A10. Tranquilo, né? Então, olha, vocês já conseguem fazer o primeiro exercício da nossa lista. Vamos para o segundo. Olha só, sabendo que um PG tem A1 igual a 4 e razão 2, determine a soma dos 12 primeiros termos dessa progressão. Então, de novo, a gente está falando de PG. Volta aqui no slide. Olha aqui, ó. Soma dos termos de uma PG. A1 vezes Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Então, a gente vai utilizar essa fórmula aqui para resolver esse exercício. A gente já tem o A1, que foi dado no enunciado, vale 4. A gente já tem a razão, que vale 2. Então, é só a gente encontrar o S12, que é a soma dos 12 primeiros termos. Eu já coloquei aqui, ó. A gente quer encontrar o S12, a soma dos 12 primeiros termos. Então, é igual ao A1 vezes Q elevado a N menos 1 por Q menos 1. O A1 foi dado aqui, ó. Vale 4. Então, no lugar do A1, coloco 4. Vezes Q, a minha razão. Qual que é a minha razão? Também foi dado aqui, ó. Vale 2. Então, no lugar do Q, vou colocar 2. E o N? O N é a posição desse termo aqui, ó. S12. A gente está falando do termo 12. Então, o meu N vale 12. Menos 1 da fórmula dividido por Q menos 1. 2 menos 1. Beleza. Então, de novo, primeiro a gente resolve o que está dentro do parênteses. Dentro do parênteses tem uma potência. Vamos resolver essa potência. 2 elevado... Vou apagar aqui. 2 elevado a 12, certo? Isso vai ser igual a 4.096. Então, olha só. Esse valor aqui, ó, é 4.096. Menos 1 da fórmula. 4.096 menos 1
Mesma coisa que 4.095. Agora, ó, vou multiplicar por 4. 4.095 vezes 4. Isso vai ser igual a 16.384. Então, S12 vai ser igual a 16.384. 16.384. Nossa, escrevendo errado. Dividido por 2 menos 1. Dois menos 1 é a mesma coisa que 1. 16.384 dividido por 1 é igual a 16.384. Então, a soma dos meus 12 primeiros termos é esse daqui, 16.384. O segundo exercício da lista, bem parecido com esse aqui. Tentem fazer, gente. Vamos para o exercício 3. A soma dos 20 primeiros termos de uma progressão aritmética, agora a gente está falando de uma PA, é 670. Se o primeiro termo dessa PA é 5, qual é a razão dessa PA? Então, aqui eu coloquei a fórmula da soma dos termos de uma PA. Para encontrar a soma dos termos de uma PA, eu preciso do A1 mais o último termo, dividir por 2 e multiplicar pelo número de termos. Então, vamos lá. Eu sei que a soma dos 20 primeiros termos, o que isso significa? Que o meu S20 vai ser igual a 670. Só que eu sei que pela fórmula, que o S20 vai ser igual ao A1 mais o AN, nesse caso o AN é igual a esse número aqui, ó, 20. O N vale 20. Vezes o número de termos, que é 20, porque estou somando 20 termos, né? Dividido por 2. Vamos substituir o que a gente conhece aqui? Vamos substituir o que a gente conhece aqui. A gente quer encontrar, na verdade, a razão. Só que na fórmula da soma não aparece a razão. O que a gente vai fazer agora? Calma, uma coisa de cada vez. Vamos substituir tudo que a gente conhece e ver o que vai faltar depois, tá? Então, S20 é igual a 670. Olha, a soma dos 20 primeiros termos de uma progressão é 670. Então, S20 vale 670. 670. Isso vai ser igual ao A1. Eu conheço o A1? Tá falando aqui, ó, o primeiro termo dessa PA é 5. Então, meu A1 vale 5. Mas eu sei quem é o A20? Não sei. Então, eu deixo ele aqui. É quem eu quero encontrar. Vezes o 20, né? Que é o número de termos, dividido por 2. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Tem uma expressão algébrica aqui, uma expressão numérica. Como que eu vou resolver ela? Tá vendo esse 2? Ele tá dividindo. Eu vou passar ele para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 670 vezes o 2 igual a 5 mais a 20 vezes o 20, tá? 670 vezes 2, não sei quanto que é. Vai para pega a sua calculadora. 670 vezes 2. Isso vai ser igual a 1.340. Então, aqui, ó, vale 1.340. Isso vai ser igual a 5 mais a 20 vezes 20. Esse 20 está multiplicando. Eu vou passar ele para o outro lado dividindo.
Apago ele daqui, passo ele para o outro lado, dividindo. Quanto que é 1.340 dividido por 20? Pego minha calculadora aqui, ó, dividido por 20, isso vai ser igual a 67. Então, ó, 13.040 dividido por 20 é igual a 67. O 67 é igual a 5 mais a 20. Agora que eu já tirei todas as outras operações aqui desse lado, eu posso tirar o parênteses. Agora, esse 5, ele está somando com a 20. Eu vou passar ele para o outro lado com a operação inversa. Ele está somando. Vou tirar esse 5 daqui, ó, e vou mandar ele para o outro lado, subtraindo. 67 menos 5. Isso vai ser igual a 62. Então, meu A20 é igual a 62. Bom, professora, você achou a 20, não achou a razão. O exercício pede a razão. E agora, o que a gente faz? Agora, a gente vai utilizar a fórmula do termo geral de uma PA. Lembra qual que é essa fórmula? A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão r. Então, eu vou substituir aqui, ó, o termo que eu conheço. O meu A20, que eu acabei de descobrir quem é, certo? Então, A20 vai ser igual ao meu A1, que vale 5, né? Foi dado lá no enunciado, mais o N é a posição desse termo aqui, ó, 20 menos 1 vezes a razão, certo? Mas o A20, eu acabei de descobrir que ele vale 62. Eu posso substituir aqui. Então, agora a gente resolve essa expressão para encontrar quem é o R, tá? Então, 62 vai ser igual a 5 mais 20 menos 1, que é 19, vezes a minha razão R. O 5 está somando. Eu vou passar ele para o outro lado, subtraindo. Vai com a operação inversa. 62 menos 5 é a mesma coisa que 57. Certo? Então, 57 é igual a 19R. Então, quem é o meu R? O meu R, ó, esse 19, ele está multiplicando o R. Então, eu vou passar ele para o outro lado, dividindo. Então, olha só. Vou apagar esse 19 e passar ele para o outro lado da igualdade. Porque como ele estava multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, a minha razão vale 57 sobre 19. Professor, eu preciso fazer essa divisão? Não precisa. Pode me dar a resposta dessa forma mesmo, tá? Estamos sequência, estamos quase terminando. Até o exercício 5. Esse é o exercício 4. O percurso de um treinamento de corrida é composto por 5 etapas. Aí eu coloquei aqui, ó, primeira etapa, segunda etapa, terceira, quarta e quinta. Com distâncias diferentes em cada uma delas. Uma nova etapa sempre tem 200 metros a mais do que a etapa anterior. Sabendo que a quarta etapa do treinamento é percorrer 1.200 metros, não coloquei aqui, ó, 1.200, a quarta etapa. A distância total do percurso é igual a... Então, beleza, vamos descobrir aqui nesse caso, vai ser mais fácil a gente descobrir o valor, né, a distância das outras etapas e depois somar todo mundo. A gente tem poucas etapas aqui, 5 etapas, então rapidinho a gente encontra. A gente sabe que uma nova etapa sempre tem 200 metros a mais que a etapa anterior. Então, olha só, se a quarta tem 1.200, a quinta etapa vai ser igual a 1.200 mais 200, que é 1.400 metros, certo? E a terceira etapa? A terceira etapa vai ser 1.200 menos 200, ou seja, 1.000. Olha só, 1.000 mais 200 dá 1.200. E a etapa anterior? Vai ser 1.000 menos 200, que vai ser 800.
metros. E a etapa anterior vai ser 800 menos 200, que é igual a 600. Olha só, agora todas as etapas, se você for conferir, ó, da etapa 1 para a etapa 2, a gente aumentou 200 metros. Da etapa 2 para 3, aumentamos 200. Da etapa 3 para 4, aumentamos 200 e para a quinta também. Ele quer saber a distância total do percurso, então é só a gente somar todo mundo. Vou pegar minha calculadora, olha só. 600 mais 800 mais 1.000 mais 1.200 mais 1.400, certo? Isso tudo vai ser igual a 5.000 metros. Então, percurso, total do percurso, né, é 5.000 metros. Tudo bem? Então, ó, quarto exercício, muito parecido com esse, bem simples. Agora a gente vai para o quinto e último exercício. Comprei um automóvel e vou pagá-lo em 7 prestações crescentes, de modo que a primeira prestação seja R$50. Então, o meu A1 vai ser 50. E a cada uma das seguintes prestações seja o dobro da anterior. Então, olha só, a minha segunda prestação, eu vou pagar o dobro da anterior. Então, se eu paguei 50 aqui, o dobro de 50 é 100. O próximo, a minha prestação 3, vai ser igual o dobro da anterior, 200. E assim por diante. Então, você pode fazer dessa forma, né? Encontrar o A3. O A4, que vai ser o dobro do A3. O A5, que vai ser o dobro do A4. O A6, que vai ser o dobro do A5. E o A7, que vai ser o dobro do A6. Você pode encontrar 7 prestações dessa forma, somar todas elas, né? Como a gente fez no exercício anterior, e descobrir qual foi o total que ele pagou nesse automóvel. Ou, eu vou fazer agora de outra forma, utilizando a fórmula da soma dos termos, de uma PA ou de uma PG. Nesse caso, os meus termos estão sendo multiplicados por 2. Então, eu vou utilizar a soma dos termos de uma PG. Meu primeiro termo é 50, o próximo termo é 100, depois vem o 200, e assim por diante, certo? Então, meu A1, que é o primeiro termo, que é 50, a minha razão é 2, porque os meus termos estão sendo multiplicados por 2. Então, agora eu vou encontrar o S7, que é a soma dos 7 primeiros termos da minha PG. Eu até já usei aqui, né, ó, daqui as somas da PA. Eu vou usar essa fórmula aqui, ó. A1 vezes Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1, tá? Então, só vou substituir os valores nessa fórmula. Deixa eu passar para baixo. Aqui, ó. Quarta, quinta. Então, ó, o meu S7 vai ser igual ao A1, que eu encontrei aqui, ó, 50, vezes, abre parênteses, que vale 2, elevado a N. Eu tô falando do S7, então meu N vale 7. Menos 1 da fórmula. Fecho parênteses e divido todo mundo por Q menos 1. Meu Q vale 2, menos 1 da fórmula. Certo? Então, vamos resolver todas as operações aqui. Então, primeiro, vamos resolver essa potência. 2 elevado a 7. 2 elevado a 7. Vai ser igual a 128. Então, 2 elevado a 7 é igual a 128. Vou colocar aqui, ó. 128. Beleza. 128 menos 1. 127. 127 vezes 50. 127 vezes 50. 6.350. Então, agora eu vou ter 6.350 dividido por 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. 6.350 dividido por 1
6.350. Então, a soma de todas as parcelas, de todas as prestações desse automóvel, deu 6.350, certo? Número 5, muito parecido com o exercício 5. Tá bom, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês entenderem o conteúdo e os exercícios. Mas eu estarei fazendo ainda uma aula de dúvida, tá bom? Então, fiquem tranquilos.